Olá, esse vídeo está sendo gravado com a intenção de passar informações para as pacientes que fizeram cirurgias nos seios comigo, tá? Existe uma variação entre as orientações, as recomendações de cada médico, porque cada um tem o seu jeito de operar, cada um utiliza uma técnica. Então, as orientações aqui são para as pacientes que operaram comigo, tá? Pacientes que operaram com outros profissionais devem procurar os profissionais, as orientações do seu médico, do seu cirurgião. A primeira informação, a primeira recomendação mais importante, que não é só para cirurgia de mama, é para todas as cirurgias, é tome bastante água, bastante líquido, tem que estar bem hidratada. Nosso corpo é constituído de 70, 60% de líquido, de água. E nós precisamos de manter essa hidratação para o bom funcionamento do nosso organismo. Às vezes você está tomando um medicamento, é importante você estar bem hidratada para distribuir esse medicamento. Você precisa estar bem hidratada porque os tecidos que foram operados precisam de nutrição, então precisa do sangue circular livremente e fluentemente para que ocorra a hidratação e a nutrição das células. Não existe uma quantidade, existe uma orientação de que vocês têm que estar bem hidratada. Então, como que a gente avalia isso? Tá? Normalmente a gente acaba falando, você tem que tomar uns 2 litros, 3 litros de água por dia. Mas se você olhar a urina quando você vai ao banheiro fazer xixi, ela tem que estar bem clarinha. Se ela estiver escura, muito forte, você está desidratada, tá? Então, sempre observa isso, observa na urina. Se estiver clarinha, você está bem hidratada. Escureceu, aumenta a quantidade de ingesta de líquido. Desde o do momento imediato após a cirurgia, quando você está na sua recuperação, você já deve se hidratar. Assim que o médico te libera, ou nossa equipe te libera para você hidratar, você deve começar a estar bem hidratada. Lembra que você ficou um período sem tomar de jejum, né, para fazer a cirurgia, então você ficou um período aí sem tomar líquido, mas durante a cirurgia você foi bem hidratada, que nossa equipe já está orientada, que você deve estar bem hidratada, e com isso você recebe uma quantidade um pouco, vamos dizer, não exagerada, um pouco além do necessário, de soro, tá? É muito comum as pacientes falam assim que depois da cirurgia elas engordaram. Não, a cirurgia não vai engordar você, tá? Esse peso a mais é às vezes o inchaço da própria cirurgia ou da hidratação em excesso que a gente faz para você, para não faltar líquido, que é muito importante para a sua recuperação. A segunda orientação mais importante é que você não deve ficar parada. Você está operada, você não está doente. Então, doente às vezes fica acamado, não consegue se levantar, não pode às vezes, mas no pós-operatório de uma cirurgia de mama, você deve caminhar, você não deve ficar na cama imobilizada. Você tem que caminhar todos os dias, normalmente, você não vai ficar na cama, a não ser talvez o primeiro, o segundo dia que você está às vezes mais cansada, tem às vezes aqueles efeitos indesejáveis do pós-operatório, algum efeito colateral de medicamento ou de um anestésico, mas você não deve ficar na cama, você deve caminhar várias vezes ao dia, procurar levar uma vida, vamos dizer, dentro da normalidade. Ainda falando de movimentação, né, que envolve as pernas, você sempre que deitar ou sentar, procure esticar um pouco suas pernas, colocar ela um pouquinho elevada na hora que você deita, que isso ajuda na circulação, tá? Isso tudo visando um problema grave que é muito raro, que seria uma trombose. Esse movimento das panturrilhas no pós-operatório ajuda a não ocorrer uma estase ou um movimento lento do sangue na sua perna. E isso faz com que você caminhando, a batata da perna funciona como uma bomba que fica pressionando os vasos profundos e favorecendo com isso a drenagem ou a movimentação do sangue nas suas pernas, diminuindo aí o risco de trombose ou de tromboembolismo, que nada mais é do que o sangue coagular, né? Explicando grosseiramente, é como se o sangue parasse na sua veia e coagulasse lá dentro.
Se você estiver movimentando, se você estiver bem hidratada, é muito raro você ter uma trombose. Então, essas duas são as principais recomendações, muito mais do que tomar um anticoagulante, que às vezes tem efeitos colaterais ruins para uma cirurgia plástica. Bom, e você acabou de operar, fazer uma cirurgia nos seios. Você vai ficar imóvel, paralisada, com os braços quietinhos? Não. As pacientes que operam comigo não são transmitidas essas informações para vocês. Vocês vão ver que nós vamos pedir para você movimentar, tá? Você deve movimentar, não é para receber comidinha na boca, ficar totalmente imobilizada, você tem que movimentar os seus braços. Dependendo do tipo de cirurgia que você fez, você vai poder movimentar mais ou menos, mais rápido ou demorar mais tempo para movimentar. Então, como que é isso? Por exemplo, se você fez uma cirurgia de somente colocar as próteses, não foi feita retirada de pele, somente colocou as próteses, seja acima ou abaixo do músculo, você deve movimentar os seus braços normalmente, tá? Não vai fazer movimento brusco, pegar peso em excesso, mas você deve movimentar e a gente vai te orientar que você deve até levantar os braços. A gente pede para você fazer assim com os braços. Se você sentir algum bloqueio, alguma limitação, der alguma fisgadinha, algum desconforto, tudo bem, não precisa forçar. Mas você deve movimentar os seus braços. Você pode se alimentar, escovar os dentes, você pode pentear o cabelo, dar uma arrumadinha. O que você não vai fazer? Ficar hora segurando um secador, fazendo escova, fazendo movimentos rápidos com o braço. Você não vai fazer o absurdo. O normal você pode fazer, tá? Então, praticamente, as coisas de escritório, trabalho de escritório, mexer num computador, num telefone, escrever, datilografar, isso aí tudo você pode fazer, tá? Não há essa limitação. Se você ficar muito parada, você vai ver que a dor vai ser pior. Engraçado falar isso, né? Quando você fica muito paralisada, a musculatura, você deixa ela muito rígida, muito contraída, e isso acaba favorecendo você ter dor e desconforto. Então, a recomendação é que 3 vezes ao dia, uma vez pela manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, pelo menos, você procura levantar os seus braços. Você vai levantar até a parte superior mesmo, pode ser pelos lados, pode ser pela frente, pode ser nos dois sentidos, aí você vai ser orientada para levantar os braços e fazer esse movimento devagar. Se você tiver algum bloqueio, alguma limitação, você respeite esse momento que o organismo está te avisando. Calma aí que está me incomodando. Se sua cirurgia foi uma cirurgia que precisou retirar pele, fazer suspensão, você pode, vamos dizer, ter uma limitação aí por mais uns 4 dias. Ao invés de começar isso logo depois da cirurgia, você respeite aí 3, 4 dias depois da cirurgia, você pode estar movimentando normalmente, tá? Às vezes tem algumas pacientes que fazem cirurgias mais agressivas, tipo, precisou às vezes de retirar uma prótese, pessoa que às vezes já fez cirurgias prévias anteriores, então são cirurgias de porte maior, precisou retirar uma prótese, isso tem um descolamento, existe uma cápsula, então são cirurgias maiores. Normalmente, nossos pacientes não ficam com drenos, tá? Quase 100% das pacientes não existe dreno em nenhuma cirurgia de mama, seja na mamoplastia redutora, na mamoplastia com prótese, tá? Na inclusão somente de prótese, não existe drenos. Okay? Logo depois da cirurgia, você vai ter um enfaixamento, você tem uma faixa, uma camada de algodão por baixo dessa faixa e colado no seu seio algumas fitas adesivas, né, antialérgicas. Essas fitas você não vai retirar, tá? Agora a faixa e a pasta de algodão, que a gente chama, essa camada de algodão, você vai retirar no dia seguinte, ou então se a gente orientar de forma diferente. Normalmente você opera num dia, no outro dia, no final da tarde ou 24 horas depois da sua cirurgia, a gente vai te orientar para você retirar essa faixa e essa camada de algodão. A partir desse momento, você pode tomar banho e vestir o sutiã de pós-operatório, sem retirar as fitas que estão pregadas no seu seio. Então você, um dia depois, 24 horas depois, ou conforme a gente te orientar, porque algumas pessoas às vezes a gente pede para tirar antes, outras a gente pede para tirar com mais tempo.
A maioria dos casos serão com 24 horas. Você deve retirar essa faixa, esse algodão, não mexer nas fitas que estão coladas no seu seio e pode tomar banho, pode molhar, não precisa se preocupar com essa região. Você não vai esfregar nada, você não vai limpar essas fitas. Você toma banho normal, esquecendo dessa região. Depois do banho, você seca o seu corpo e seca essa região. Coloque uma toalha limpa sobre essa região do curativo, dê umas leves apertadinhas, pode deitar na cama, aguardar um pouquinho que aquilo lá seca sozinho, depois você veste a malha. Ou pode solicitar que alguém com um secador no frio seque essas fitas, depois você veste a malha, que é o sutiã de pós-operatório que eu botou aqui na frente. Bom, esse sutiã a gente orienta geralmente para você usar por 3 semanas. Não necessariamente você vai usar as 3 semanas e não necessariamente você vai retirar com 3 semanas. Tem pessoa que gosta, que se sente melhor e usa mais tempo. Tem pessoa que às vezes com 2 semanas ela está incomodada e a gente substitui essa malha. Aí nós vamos te orientar o que você comprar. Às vezes um top, às vezes um sutiã sem muita costura, sem ferrinho, sem arame, com mais elasticidade, tá? Tudo para o seu conforto. Lembre que não é o sutiã que dá formato no seu seio que vai dar o resultado do seu seio. Bom, e falando do banho, o banho, como eu te falei, após 24 horas você já está liberada, né? Salvo alguma recomendação diferente. Mas não pode banho de imersão, não pode aquele banho que você entra numa banheira e fica dentro da água. É banho de chuveiro, uma temperatura gostosa, e depois você seca o corpo, então não pode entrar em banheira, tá? O banho de imersão. Isso será liberado geralmente depois de uns 30 dias, ou depois que tiver tudo bem sequinho, a gente pode liberar você para um banho de banheira. Nós vamos te orientar a passar um óleozinho na região do seio, em volta do seio, né? Podendo ou não incluir as cicatrizes depois de um certo período, tá? Isso daí você passa todo dia depois do banho, né? Não necessariamente precisa ser o que a gente recomenda, pode ser um creme hidratante que você tenha costume de usar, que não tem alergia, que você sabe que você se dá bem com esse creme, tá? Mas é basicamente o único creme que você vai passar. Normalmente eu não recomendo o uso de pomada nenhuma na cicatriz, tá? Não é essa pomada que deixa a sua cicatriz bonita, tá? Isso aí nós já conversamos em outras oportunidades. A cicatriz ela tem fatores do paciente e fatores do médico. E normalmente a gente só vai utilizar algum creme, alguma pomada especial se houver necessidade, que a grande maioria dos casos não há necessidade. Bom, e para deitar na cama, como que eu devo deitar, doutor? Barriga para cima, positivo, você pode deitar. Deve ficar sempre de barriga para cima? Não, porque as costas vai sofrer, você vai passar a ter dor nas costas devido a esse posicionamento sempre de ficar de barriga para cima. Então você pode deitar de lado. Existe uma forma de você deitar de lado sem colocar peso sobre o seio. Se você fizer esse movimento com a mão, você consegue deitar encostando essa parte do corpo de lado. Eu vou mostrar uma foto aí para vocês verem mais ou menos. Vocês podem utilizar travesseiros, almofadas para abraçar de forma que você fique confortável e na posição de lado. Com isso você ajusta a sua coluna de forma que fique mais confortável e isso não prejudique ou não cause dor, né, no pós-operatório. Bom, doutor, e retornar ao trabalho? Os trabalhos que não envolvem muito movimento com os braços, tipo de pegar peso ou movimentos rápidos, vocês estão liberados em torno de 5 dias a no máximo 10 dias, dependendo do tipo de cirurgia que foram feitas. Cirurgias menores, que não precisaram de retirar muita pele, ou que não houve necessidade de fazer a suspensão, que só colocaram prótese, 2, 3 dias vocês já podem fazer um serviço tipo de escritório. Já pacientes que fizeram redução ou que fizeram grandes suspensões nas mamas vão requerer às vezes de 1 semana, 10 dias para estar trabalhando no escritório normalmente. Então esse movimento de mexer no computador, mexer no telefone, tá? Atender telefone, não tem problema, depois de 4, 5 dias vocês estão liberados. Já atividades que mexem com os braços, tipo uma cabeleireira, tipo
pessoas que fazem massagem, ou massagista, ou fisioterapeuta, que faça algum trabalho manual, você deve programar o retorno às atividades de forma gradativa. Geralmente de 10 dias a 15 dias você já consegue voltar ao trabalho. Como você vai fazer? Programa um paciente, dois pacientes e vai aumentando conforme você vai sentindo que está tudo bem com você, que você não tem dor, que não está causando desconforto, que não está inchando, está tudo bem com você, você vai aumentando seus clientes de forma que você vai voltando à sua vida normal, tá? Se você tiver um serviço que haja necessidade de um atestado médico, você vai receber isso, você tem todo o direito, vai ser fornecido para você. Bom, e dirigir carro? Dirigir carro, normalmente, quem só colocou prótese ou cirurgias de recuperação mais rápida, 2 a 4 dias você está dirigindo, pode dirigir carro. Quem só colocou prótese, não houve necessidade de retirar uma prótese anterior, não houve necessidade de fazer suspensão, com máximo 4 dias você pode voltar a dirigir, tá? Salvo alguma evolução diferente, mas a grande maioria dos casos será dessa forma. Já pessoas que fizeram redução ou suspensão vão retornar a dirigir carro em torno de 10 dias a no máximo 15 dias. Tudo isso a gente imagina o seguinte: de dirigir carro não é trabalhar com um trator, não é trabalhar num caminhão. Então é uma pessoa, a gente está usando o bom senso. Você pode voltar, mas se você for um corredor de Fórmula 1, nós vamos recomendar um afastamento maior. Mas se a intensidade for igual à maioria das mulheres, que usa o trabalho somente para levar uma criança na escola, ou para ir fazer a drenagem, ou para fazer ou ir no mercado, geralmente será em torno de 1 semana a 2 semanas o retorno ao dirigir. E o retorno à atividade física, tipo ir numa academia? O retorno de toda atividade física, quando você opera os seios, ela está na limitação dos braços. Porque se você for fazer perna, alguma atividade, às vezes até com abdômen, que não envolve movimento dos braços, você pode fazer até 2, 3 dias depois da cirurgia. Se envolve movimentos com os braços, isso você vai ter uma certa limitação, mas não uma proibição, tá? Como nós já conversamos, desde a cirurgia você está liberada para fazer os movimentos básicos, os movimentos necessários vamos dizer, para sobrevivência, para você se alimentar, escovar os dentes, sem depender de grandes ajudas aí de outras pessoas. Agora, voltar à atividade de academia, a gente considera que você vai pegar um peso, vai utilizar um peso, vai levantar mais os braços. Então, a partir de 2 a 3 semanas, dependendo do tamanho da cirurgia, pacientes com cirurgias menores com 2 semanas, pacientes com cirurgias maiores 3 semanas, já podem retornar às atividades em academia. Tudo de forma gradativa, pegando os pesos menores, com movimentos mais leves, vamos dizer, mais curtos, né? Sem grandes extensões, e você vai sentindo a sua recuperação. Se você faz uma atividade hoje, está tudo bem, amanhã não está doendo, não causou desconforto nenhum em você, aumente um pouco o peso. Você vai aumentando gradativamente as atividades que você está fazendo, de forma que geralmente com 1 mês, 2 meses no máximo, você já retornou às atividades normais diante da cirurgia. E por fim, uma das perguntas que as pacientes mais perguntam: e quando eu posso tomar sol? A cicatriz é que deve evitar tomar sol. Então, se você coloca um biquíni cobrindo a cicatriz, pode tomar sol 1 semana, 2 semanas depois. Você deve sempre lembrar que às vezes a gente não faz somente a cirurgia da mama, às vezes tem uma lipoaspiração associada. Então essas regiões você deve tomar cuidado, porque se tiver algum roxinho pode ficar pigmentado por mais tempo se tomar sol. Tá? Então nesses casos você evita por mais tempo, até que não exista mancha nenhuma ou nenhum sinal da lipoaspiração. Agora, se for somente da cicatriz, basta você proteger essa cicatriz, cobrir com o biquíni, para que não seja exposta, a cicatriz não fique exposta aos raios solares. Bom, e essas foram as principais recomendações que a gente passa para as pacientes no pós-operatório de uma cirurgia mamária. Lembre sempre que movimentação, não ficar parada,
e hidratação são as recomendações mais importantes. O resto é o movimento do braço. Se você tiver bom senso, você não estraga a sua cirurgia, você não causa nada na sua cirurgia. O que pode acontecer que atrapalha uma cirurgia, ou que estraga uma cirurgia, compromete a sua cicatrização, são traumas. Então, bater a região operada, sofrer um trauma no seio, né? Ou por uma queda, ou por alguém que esbarra em você, tá? Ou às vezes você tem que utilizar o braço de forma sem, vamos dizer, sem querer. Às vezes você tropeça e utiliza o braço para se proteger. Esses movimentos bruscos, eles podem, né, até provocar um hematoma na sua mama, mas a maioria dessas orientações aí, dificilmente você vai ter um problema sério no pós-operatório se você tiver bom senso. Qualquer dúvida mais, nossa equipe está à disposição, você tem os nossos contatos e é só mandar uma mensagem, tá? Que a gente esclarece melhor o que você tiver de dúvida.